Antes de começar, eu queria me apresentar aqui, né, para vocês, porque as coisas de currículo e etc., o Felipe já antecipou para vocês. Mas tem uma coisa bem curiosa a meu respeito, vamos lá. Tem uma coisa bem curiosa a meu respeito, que além de advogado, além de professor na matéria, eu sou DJ também nas horas vagas, né? Então contem aí com a minha flexibilidade, sem cerimônias para falar comigo, para mandar pergunta aí no chat. Até porque se eu tivesse numa discoteca tocando alguma música, vocês iam pedir música, iam perguntar que música eu estava tocando e tal. Então fiquem totalmente à vontade aí para acionar via chat. Fiquem à vontade também para me adicionar no LinkedIn. Eu tenho um QR Code aí que vai direto para o meu LinkedIn. E outro fator curioso a meu respeito é que agora não parece tanto porque eu tô com o cabelo cortadinho, né? Fiz o dever de casa, fui lá no banho e tosa, mas o fato é que quando meu cabelo tá um pouco maior, eu fico com a cara aí do professor da Casa de Papel. Então, por que eu falo isso, né? Porque muita gente começa a me olhar em palestra, em aula e etc, e começa a falar, bom, com esse cara de algum lugar, de onde que é? Bom, vocês me conhecem, quem viu a série do Netflix da Casa de Papel, vocês me conhecem daí, então acabou o mistério aí, fica todo mundo na mesma página. Bom, mas vamos lá, sem maiores delongas, vamos comentar aqui um pouquinho dos assuntos que a gente trouxe aqui para hoje. Eu prometo tentar não ser tão repetitivo em relação ao conteúdo que vocês tiveram ontem. É claro que o tema é o mesmo, né? Então, algumas coisas a gente vai falar parecido. É até bom porque talvez eu tenha visões diferentes aí em alguns pontos da Vanessa e vice-versa. Então, é legal que daí vocês ficam com dois lados da moeda, né? Ah, como assim visão diferente? Pessoal, direito, né? Felizmente ou infelizmente, não somos de exatas, então temos aí talvez divergências doutrinárias, correntes diferentes, interpretações diferentes, mas antes de a gente chegar na lei aqui, porque eu queria trabalhar a LGPD hoje a partir de alguns cases, inclusive um case que já há no setor de transporte, né? Como assim? Achei que essa lei era só para rede social e tal. Pois é. Acho que vocês não acharam isso porque vocês estão aqui nesse evento, né? Mas muita gente acha, né? LGPD é coisa para o Facebook, para o Twitter, para o Google. A gente vai ver que a gente já tem um case aqui, né? Uma ação ajuizada contra aí, empresas de transporte. A gente já vai ver por que foi ajuizada essa ação e qual que é o possível desfecho dela, né? Ainda está no começo, então a gente não tem uma conclusão aí, uma sentença, mas a gente consegue fazer algumas previsões. Mas antes de eu falar propriamente do tema, eu queria fazer uma introdução com vocês rapidamente, né? Por que a gente tem Lei Geral de Proteção de Dados? Luiz, a gente já é um país super regulado, vocês, empresas de transporte, sabem mais do que nunca o que é, talvez um excesso de regulamentação em alguns pontos. Pô, a gente tem lei, tem decreto, tem portaria. Precisava de mais uma lei aí para impactar o meu negócio, né? É uma pergunta que muita gente faz. E aí eu sempre trago o exemplo do Black Mirror, né? Uma série que eu gosto bastante de ver. Que quem não viu, assista. Se vocês passarem do episódio 1 da série 1, que é um pouco de gosto duvidoso, tem lá umas cenas um tanto quanto reprimíveis com porco e não sei o que, vocês vão ter estômago para assistir o restante da série. E por que eu gosto de trazer Black Mirror aqui, né? É uma série, claro, de ficção científica, mas nem tão ficção científica assim. Afinal, as tecnologias ali retratadas, de alguma forma, elas já estão presentes no nosso dia a dia, né? E o que o Black Mirror critica não é o avanço tecnológico em si, até porque seria um absurdo, em pleno século XXI, uma série criticando o avanço tecnológico. Isso aí é uma coisa que a gente não consegue frear, uma coisa inerente à sociedade. Que bom que a tecnologia avança, né? Assim a gente tem acesso a mais serviços, assim a gente tem maximização aí da eficiência dos bens, a gente tem inclusive avanço de medicina e por aí vai. Mas a Black Mirror ela critica o possível mau uso que o ser humano pode fazer da tecnologia. E é por isso que surge a Lei Geral de Proteção de Dados e tantas outras leis que afetam aí o uso das tecnologias, né? Um outro fator muito relevante que fez com que a LGPD fosse aprovada foi o fator Cambridge Analytica, né? Aqui eu trago uma outra série do Netflix, né? Eu já vou pedir já minha porcentagem de vendas aí do Netflix, porque eu já falei sobre 3 séries dela aqui hoje com vocês. Mas esse aqui é um outro filme, um outro documentário da Netflix muito interessante, que é o Privacidade Hackeada. Quem não assistiu, eu recomendo que assista também. Não assistam Black Mirror e Privacidade Hackeada no mesmo dia, para vocês não entrarem em parafuso e virarem os malucos da privacidade, né? E o que eu quero dizer com o maluco da privacidade? Teve uma vez que a gente foi fazer um evento no escritório e, basicamente, a gente convidou uma professora lá de fora, né, dos Estados Unidos e etc.,
e aí a gente precisava de alguns dados dela, né? A pessoa era super especialista em vazamento de dados, né? Dentro da especialização, que é proteção de dados, ela tinha a especialização dela que era vazamento, né? Incidente de segurança. E aí a gente precisava do passaporte dela para fazer reserva em hotel, reserva em avião. Ela passou esse passaporte, uma parte por telefone, uma parte por WhatsApp e a outra parte do número ela mandou e-mail, né, para garantir que se vazasse algum dessas informações ia faltar outra parte aí para que alguém descobrisse o número do passaporte dela. Mas enfim, não quero que vocês entrem nesse nível aí de conscientização, talvez, até porque não deve ser confortável viver com esse nível de preocupação. Mas o que eu queria trazer aqui é em relação ao Cambridge Analytica. É um fato muito curioso que para quem não lembra, o Cambridge Analytica não foi exatamente um vazamento de dados do Facebook. Basicamente, tinha algumas aplicações, né? Aqueles testezinhos que a gente preenche às vezes na rede social, né? Quem seria você na política brasileira? Enfim, aí dá lá que você seria o Tiririca. Esses testes super relevantes que a gente acaba preenchendo, quem desenvolve esses testes, naturalmente, tem intenções por trás daquelas informações, né? O desenvolvedor não vai gastar o tempo dele, os recursos dele, desenvolvendo um teste, uma aplicação que não tem uso ali para ele, que não é interessante, que não é útil. Então, o que a gente vê aqui o que a gente viu foi informações coletadas via esse teste sendo utilizadas para fazer um amplo mapeamento das possíveis intenções de voto das pessoas, né, dos eleitores americanos, e isso foi utilizado para fins de disparo de fake news, disparo de conteúdo eleitoral aí para tentar mudar a intenção de voto das pessoas, etc. E a empresa que estava por trás disso, né, dessa inteligência e desse mapeamento amplo, acabou fechando, né, que é a Cambridge Analytica, foi multada e processada até hoje, tem processos abertos em vários países do mundo. O mais curioso é que essas informações, né, desses testes aí que serviam de insumo para essas análises da Cambridge Analytica, elas não vinham só de quem estava preenchendo o teste, né? Porque, tá bom, Luiz, se você vai lá e preenche um teste, pô, já não é de se imaginar que alguém vai usar essa informação para alguma coisa, você não deveria se perguntar por que as pessoas estão usando essa informação e etc. O problema maior aí desse teste era que, inclusive, se o Felipe preenchesse esse teste, por exemplo, a tecnologia tinha uma inteligência de saber todas as pessoas que interagem intensamente com o Felipe talvez pensem como ele, né? E aí, então, se uma pessoa preenchia, eles automaticamente extraíam aí o perfil de votação, né, o perfil político de umas 50, 100 pessoas, né, de todas aquelas pessoas próximas daquela pessoa que preencheu o teste. Enfim, é um grande escândalo, o Facebook foi multado por causa disso, Cambridge Analytica foi multado, inclusive fechou por causa disso. E onde eu quero chegar? A nossa lei estava parada há muito tempo no Congresso, né, pessoal? Uma lei que foi discutida há 8 anos. Então, não foi uma lei da noite para o dia. A sensação que a gente tem é essa, né, que foi meio que da noite para o dia. Mas é um debate aí de longa data e um dos grandes catalisadores aí da entrada em vigor da lei, né, de se publicar essa lei, de sair do papel, foi justamente esse escândalo aí. Luiz, então com a LGPD não vai ter mais espaço para um Cambridge Analytica? Né? Naturalmente, podem ter outros escândalos como esse. A LGPD não consegue, acho que nenhuma lei consegue impedir que um escândalo aconteça. A lei serve para você, eventualmente, ter mais elementos de punir quem de fato descumprir essa lei, mas não de antecipar, prever e inibir um comportamento, até porque as pessoas têm livre-arbítrio, né? Se as pessoas quiserem descumprir a lei, elas vão descumprir a lei e por aí vai. Mas foi um fato curioso a aprovação dessa lei no Brasil, né? Porque juntou iniciativa pública, iniciativa privada, ONGs, terceiro setor. No final do dia, estava todo mundo favorável à edição da LGPD. Até mesmo empresas como o Facebook, empresas que são aí afetadas 1000% por essa Lei Geral de Proteção de Dados. Por que isso? Porque no Brasil a gente não tinha uma lei, a gente tinha o quê? Uma total insegurança jurídica no assunto proteção de dados. Luiz, mas antes eu nem me preocupava com o assunto, agora que eu estou me preocupando, agora que eu tenho risco. Na verdade, risco você sempre teve, né? Inclusive, a gente tinha leis como o Código de Defesa do Consumidor, a gente tinha CLT, a gente tinha o próprio Marco Civil da Internet, que são leis que poderiam ser utilizadas sim para assuntos de proteção de dados, só que sem a mínima harmonização de entendimentos, né? Um juiz poderia entender qualquer coisa sobre cada uma dessas leis, não tinha um órgão específico para interpretar e aplicar essas leis, como a gente vai ter em relação ao LGPD. Então,
o cenário era bem mais caótico sem LGPD. Não estou dizendo que a LGPD é a solução aí das pedras, né? É solução divina aí que vai melhorar toda a nossa vida, mas é melhor ter LGPD do que não ter nada e ficar sujeito aí a ações pontuais, baseadas em não sei o que, sem que a regra do jogo esteja clara para todo mundo. A LGPD tenta deixar a regra do jogo um pouco mais clara, mas mais do que lei, pessoal, que eu queria deixar claro para vocês aí, inclusive, especialmente vocês do ramo de transporte, é que privacidade é negócio, né? A gente tem alguns números aqui, claro, não vou passar por todos eles, mas são alguns números interessantes que mostram que cada vez mais os consumidores, as pessoas físicas, enfim, todo mundo precisa e vai buscar nas empresas mais privacidade e proteção de dados. Ah, Luiz, balela isso aí é para empresa aí de rede social. A gente já vai ver que um dos primeiros cases brasileiros de LGPD, talvez alguns de vocês já saibam, ele trata do ramo de transporte, né? A gente já vai ver um pouquinho desse caso. Mas o que eu queria deixar claro aqui para vocês é que não é mais um assunto de regulatório, regulação, risco jurídico, é um risco de negócio, né? Você não se adequar a uma lei como a LGPD é um risco de negócio, tanto que executivos perdem emprego nos Estados Unidos quando tem um vazamento de dados, né? E o dado que eu mais gosto não é nem esse que clama pela dor, né, pelo medo. Eu gosto de um dado aqui, que é o último aqui desse bullet point, que traz você ao assunto pelo amor, né? Tem estudos aí da Cisco, nesse caso, que mostram que para cada dólar que uma empresa investe em privacidade, a tendência é que ela tenha 2,70 de retorno aí em privacidade, em lucro, né? Enfim, ganhos. Porque privacidade é negócio, né? Tem muita gente que fala, Luiz, essa lei vai impedir que eu faça negócio. Cara, não vai. Se você fizer um trabalho bem feito, na verdade, essa lei e o assunto privacidade no geral vai catalisar os seus negócios. E aqui a gente tem alguns números e estudos, entre outros que a gente poderia selecionar, né? Aqui eu gastei uma meia hora para fazer esse slide, mas se eu gastasse, talvez um dia eu tivesse uns 15 slides como esse, com dados que mostram como privacidade é importante para os negócios. Privacidade é tão importante que ela não acabou, né? Muita gente me pergunta, a privacidade não acabou, Luiz? Pô, Black Mirror, aí, Cambridge Analytica. Pessoal, a privacidade não só acabou, como ela está contratando, né? No setor jurídico, o Felipe também sabe isso mais que ninguém, é um setor super aquecido, né? A gente vira e mexe está contratando, nosso escritório, por exemplo, é um escritório com uma estrutura mais reduzida, né? A gente está com um escritório boutique, mais focado só nesse tema, com uma estrutura enxuta e totalmente direcionada ao tema. Mesmo no nosso escritório, onde a gente tem uma estrutura um pouco mais enxuta, especializada, a todo momento a gente está indo atrás de profissionais, e não só nosso escritório, eu tenho certeza que a Vanessa na Century também passa pelo mesmo, e todo mundo que trabalha com esse tema. Então, a privacidade não acabou. O fato de eu estar aqui bem vestido e falando com vocês mostra que a privacidade não acabou, porque eu trabalho com privacidade. Se a privacidade tivesse acabado, eu estaria sem dinheiro e passando por apuros nesse momento. Mas o que eu queria deixar claro aqui para vocês que privacidade é negócio. Não encarem isso como um mero custo regulatório. Às vezes eu fico triste, tá? Fico chateado. Parece discurso de padre agora, né? Eu fico triste quando alguém fala isso. Mas é verdade, eu fico triste quando eu vou numa empresa e eu vejo que os diretores enxergam esse assunto só como custo regulatório. Porque se você encarar o tema só com esse viés, você nunca vai estar satisfeito, né? Sempre vai encarar esse assunto como um fardo. Tem a possibilidade de você encarar como um fardo e tem uma possibilidade de você encarar, bom, já que veio uma lei, já que eu tenho que adaptar meus processos, agora eu quero tirar o melhor disso, né? Eu quero ver o que eu posso fazer aqui para melhorar meus processos, para ser mais eficiente, para ser mais transparente com os meus consumidores e para, eventualmente, até o assunto privacidade me trazer maior credibilidade no mercado, né? Uma pessoa escolher entre uma empresa e outra, ela vai levar em conta talvez como eu fui transparente, como eu fui claro, como eu tinha uma política clara de como eu uso os dados e etc. A gente já vai ver alguns casos para deixar isso mais claro. E falando em casos, pessoal, não foi a LGPD que inaugurou o tema no Brasil, né? A gente já tinha demandas relacionadas à proteção de dados, a gente já tinha, por exemplo, a Oi lá atrás, né, em 2005, sendo multada por causa de proteção de dados pessoais. Ela fazia basicamente um cruzamento dos dados dela como operador de telefonia com os dados de um navegador que ela tinha parceria, né, e com isso ela conseguia fazer toda o tracejo aí da navegação dos clientes dela, e por aí vai. A gente tinha alguns casos bastante malucos, né, como esse que eu cheguei a escrever lá em 2016, de ministérios públicos pedindo que cada e-mail que a gente recebesse no Gmail subisse uma janela pedindo nosso consentimento para receber o e-mail. Enfim,
Tinha alguns casos bem malucos que mostram a importância da LGPD, né, de tentar evitar os casos malucos. E mais recentemente, né, esse é um caso que eu atuei, então eu não posso revelar muito mais do que está público e disponível no site do Tribunal de Justiça em relação a ele, mas a gente teve um caso também de 2018, né, e pouco depois da LGPD ser publicada, que a LGPD ainda não estava em vigor com esse caso, né, interessante apontar isso, mas que tratava aí de uma questão que aconteceu aqui no metrô de São Paulo, né? O metrô de São Paulo, ele é público, mas ele tem algumas concessões, né? Algumas linhas são concedidas para iniciativa privada e é o caso dessa linha 4 aqui, uma das linhas do metrô aqui de São Paulo, administrada por uma empresa privada, e essa empresa, o que ela fez? Na porta dos acessos aos vagões do metrô, ela tinha lá uma câmera, tinha uma publicidade rolando solta ali, né? Um negócio ali totalmente digital, uma publicidade ali, um vídeo passando, e em cima dessa tela com o vídeo tinha uma câmera. E aí o pessoal começou a se perguntar para que era essa câmera, né? Daí entrou o IDEC, que é esse Instituto de Defesa do Consumidor, acabou entrando com uma ação contra a empresa que administra essa linha do metrô, falando que estava fazendo reconhecimento facial, que a gente virou China, que acabou privacidade e tudo mais. Mas, na verdade, a câmera ela era muito menos sofisticada do que foi veiculado na mídia, né? Do que o IDEC achou que era, porque ela não fazia um reconhecimento facial, né? Ela extraía informações anonimizadas da multidão, né, do volume de pessoas que passavam no metrô, para saber a hora que estava mais cheio, né, para saber estimar, por exemplo, o público, né, se era mais pessoas aí do gênero feminino ou do gênero masculino que estavam ali na frente do metrô aquela hora, e para tentar, né, com uma maneira muito aproximada, tentar a partir da reação das pessoas ao ver o anúncio, ver se o anúncio estava agradando, se não estava, e com isso melhorar a veiculação da publicidade ali no metrô. Mas não tinha um reconhecimento facial porque a câmera e a tecnologia não eram capazes de falar, bom, é o Luiz que passou ali, são 6h40 da tarde, e é o Luiz que está passando, o Luiz passou ontem 5h40 e tal. Então não tinha essa associação entre a imagem e a pessoa, né? A imagem era utilizada só para tentar extrair pontos estatísticos ali, dados estatísticos que pudessem ser úteis ali para veiculação de, de publicidade. O fato é que essa ação aí gerou um pedido de 100 milhões contra a empresa, né? Essa ação, até o último dia que eu vi, eu posso até dar uma olhada depois, vocês também podem consultar, mas até a última vez que acompanhei, ela ainda não tinha sido julgada, porque o caso é complexo, né? Não é um caso tão simples aí, envolve até uma parte mais técnica e pericial, para ver como a tecnologia funcionava ou deixava de funcionar no caso. Enfim, é um caso super legal, mas recomendo aí que vocês vejam, né? Modéstia à parte, a defesa aí está muito bem construída, brincadeira. Mas é um caso que eu me orgulho muito de ter participado, porque é um caso pioneiro aí na discussão de reconhecimento facial. Na verdade, não é reconhecimento facial aqui, né? Detecção facial tem uma diferença importante. É que o reconhecimento você reconhece, né? Sabe que é a cara do Luiz, e a detecção só fala, bom, tem um rosto aqui que pode ser de alguma pessoa e etc. Então, essa é a diferença crucial desse caso, mas é um caso bem interessante que dialoga, ainda que indiretamente, aí, com parte do que vocês fazem, né? É muito comum que a gente tenha cada vez mais essa tendência a usar tecnologias para melhorar como a gente faz publicidade, etc. Ainda que a gente faça uma publicidade dentro do nosso ônibus, na rodoviária, na estação do metrô, a gente tem que ter essas cautelas, o que mostra que o assunto, novamente, não é um assunto de rede social, não é um assunto de fintech, não é um assunto de startup, é um assunto que pode afetar qualquer empresa, como afetou aqui, gerencia aqui a linha 4 do metrô, em São Paulo. O IDEC, como vocês podem ver, ele é uma instituição bastante ativa em relação à proteção de dados, né? Então, eu trouxe alguns outros casos aqui do próprio IDEC, e vejam, são todos casos anteriores à LGPD, e mais do que esses casos do IDEC, a gente obviamente tem os casos famosos, casos de vazamento de dados pessoais. O que eu queria deixar claro, acho que até já ficou a essa altura do campeonato para vocês, é que a LGPD não é uma lei que trata de vazamento de dados, né? O primeiro reflexo que a gente tem quando a gente pensa na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, é pensar, bom, os dados não podem vazar, é uma lei que proíbe e vai punir vazamento de dados. O vazamento de dados é apenas uma das formas que a empresa pode acabar violando a LGPD, né? A gente viu vários casos anteriores, nenhum era de vazamento de dados, mas todos de potenciais violações aí de proteção de dados pessoais.
mas também temos os casos de vazamento de dados, são outros casos que eu estou limitado para comentar, porque eu atuei nos dois também, mas são casos super interessantes aí de interessantes não, né? Não sei se interessantes é a melhor palavra. Quando tem vazamento de dados não é interessante para ninguém, não é interessante para o consumidor, não é interessante para a empresa, mas enfim, são casos aí para a gente estudar e mostra um pouco quais órgãos aí estão mais ativos nesse assunto, mesmo enquanto a gente ainda não tem a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que a gente vai ter mais esse organismo aí para fiscalizar nossas empresas, etc., que é essa ANPD, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela já está desenhada no papel. Espera-se, inclusive a previsão era de que saísse essa semana os nomes que vão fazer parte da autoridade, mas enfim, toda semana sai o boato de que sairia essa semana, então ainda estou esperando aí sem muitas expectativas, mas o fato é que mesmo sem essa autoridade, alguns órgãos já vêm avocando para si esse desejo de fazer aplicar aí as normas de proteção de dados, esse desejo de punir, entrar com ação contra empresas que de alguma forma participam aí ou são vítimas de vazamento de dados pessoais. O vazamento de dados pessoais é muito cruel com a empresa porque ela é vítima duas vezes, né? Ela é vítima do vazamento em si e depois ela é vítima das consequências legais do vazamento de dados. Nenhuma empresa em sã consciência quer vazar dados. 90% das empresas têm alguma coisa para tentar impedir vazamento de dados pessoais, mas ainda assim eles podem acontecer e em acontecendo eles podem gerar indenizações aí, multas e etc. contra a sua empresa. Ah, Luiz, mas como que eu me defendo então? Se é uma coisa que pode acontecer? Bom, você tem que fazer o dever de casa, você tem que mostrar que você tentou evitar que aquilo acontecesse ao máximo, né? E aí você vai reduzir a sua indenização, você vai reduzir a sua multa e por aí vai. O que não pode acontecer é ter um vazamento de dados e você não ter nenhuma linha de defesa, né? Você mostrar que você de fato não tinha nada, vazou e é isso aí. Vazaria de novo porque eu não tenho nada de segurança, vazaria de novo porque eu não sou uma empresa preocupada com o assunto. Aí sim você vai pagar valores extremamente altos aí em relação a esses eventos. Mas, enfim, a LGPD, Luiz, você falou de casos aí que aconteceram antes da LGPD. E agora? A LGPD entrou em vigor, ela vai pegar mesmo, né? Porque tem lei no Brasil que pega e lei que não pega, né? É muito curioso isso. Eu passei anos ouvindo que a LGPD não ia pegar. Até que a LGPD entrou em vigor e a gente começa a ter os primeiros mudanças radicais aí em alguns serviços que a gente usa, né? O próprio WhatsApp, ele nos flegou aí com um aviso de privacidade novo esses dias, o Google a mesma coisa. E por que eu trago o exemplo dessas grandes empresas aqui, né? Porque quando uma empresa desse porte se adequa, né, ela acaba exigindo que todas as empresas da cadeia dela também se adequem. Então, o que a gente tem visto na prática, o efeito cascata da LGPD, de uma empresa grande, uma vez adequada, vamos pegar um e-commerce, por exemplo, o e-commerce ele se adequou, ele vai exigir que a transportadora que ele usa também esteja adequada em relação ao LGPD, né? Então, esse efeito cascata ele é muito interessante, a gente já vem vendo na prática algumas mudanças, né? Até algumas drogarias mudando a forma como elas pedem aqueles nossos dados, né? O CPF, o famoso CPF na nota, o CPF para desconto aí em drogarias, que é muito mais do que um CPF para desconto, né? Tem todo um tratamento de dados aí que deve ser mais claro para o titular dos dados, o que ele é associado, com quem ele é compartilhado, por que a farmácia se beneficia do perfil de consumo nosso, inclusive um perfil de consumo que pode revelar dados sensíveis, né, sobre a doença que eu tenho, sobre o remédio que eu tomo, enfim. E, por fim, se a gente fizer um exercício simples de no Reclame Aqui, digitar LGPD, a gente vai ver um monte de reclamação. A cada uma hora surge uma nova reclamação em média aí contra empresas envolvendo o termo LGPD. Isso só procurando LGPD, né? Se você procurar proteção de dados, dados pessoais, privacidade, você vai achar mais inúmeros casos aí no Reclame Aqui. É um exemplo de como os consumidores, né, como nós, pessoas físicas, estamos ganhando consciência em relação ao assunto e na medida que a gente ganha consciência, a gente vai naturalmente cobrar as empresas, né? Eu costumo dizer que a gente está diante de um assunto que é papo de bar. Inclusive, antes da pandemia, aconteceu um negócio bizarro comigo aqui em São Paulo, que onde eu ia, eu respiro o tema 24/7, né? Atendo mil clientes nessa área, vivo com o tema. Às vezes eu quero ir para um bar, quero ir almoçar, eu só quero não pensar em LGPD, quero até dar meus dados mesmo, liberar tudo, etc. Aí que acontece? Em São Paulo eu saía, era batata, eu ia para bar, eu ia almoçar, eu saía a mesa do lado falando sobre LGPD. Eu falava, não é possível, cara. Eu tô no show de Truman aqui, né? Deve ter alguém monitorando, a minha vida é um reality show. Mas, enfim, esse é o efeito LGPD, porque é um papo de bar, no bom sentido, porque é um assunto que afeta todos nós, né? Todos nós estamos, de alguma forma, protegidos e obrigados a respeitar essa lei, né? Então, ela gera direitos, mas gera obrigações também.
e é uma lei que afeta de qualquer empresa, né? Afeta a pequena, a média, a grande, a rede social, a não, a empresa online, a empresa offline, enfim. Em outro exemplo de como a LGPD vem pegando, né, é que o Procon aqui de São Paulo, por exemplo, ele tem uma aba lá no seu site já para receber reclamações relacionadas à LGPD. O Tribunal de Justiça de São Paulo já tem um campo lá quando você vai entrar com a ação para cadastrar o assunto lá da ação judicial, né? Tem um campo para quem não é advogado e não teve o prazer de ter que lidar com esses sistemas aí dos tribunais, que o Felipe conhece bem. Quando você vai entrar com uma ação, normalmente tem um campo lá para você cadastrar o assunto. E agora, antes não tinha, né? Você tinha que ir lá, se fosse uma demanda de proteção de dados, você ia ter que ir lá, direito civil, intimidade, você ia ter que colocar outro assunto lá, dano moral. E não tinha um assunto proteção de dados pessoais. Agora tem, o que mostra que o Tribunal de Justiça vem recebendo demanda suficiente para criar um campo específico de assunto para já dar um tag ali, né? Criar um tag apropriado para as ações judiciais que versem sobre proteção de dados pessoais. Eu falei para vocês que tinha um case aí específico, apesar de poucos, ainda tem poucos, falando sinceramente para vocês, ainda são poucos os casos. Claro, deve ter muitos casos aí de LGPD sendo protocolados a cada minuto no Brasil, mas assim, que a gente conheça, que saia na mídia, que a gente descubra, né, porque a gente tem mais o que fazer do que ficar 24 horas por 7 procurando nos tribunais a caso de LGPD, mas dos casos conhecidos, um dos primeiros deles é contra uma empresa de transporte, né, lá de Recife. Olha que curioso, né? A empresa usava, até por determinação aí legal, né, ela fazia lá o bilhete eletrônico Vem Estudante, no caso de Recife, né? E aí, para fazer o cadastramento nesse bilhete eletrônico de estudante, era necessário o reconhecimento facial, biometria facial de quem estava se cadastrando nesse bilhete. E aí, um estudante chegou e fez uma pergunta simples, né? Uma pergunta que todos nós faríamos, talvez. Uma pergunta para o atendente lá. Mas por que eu preciso fazer biometria facial? Me mostra a política da empresa de como que ela vai guardar esses dados, como que ela vai utilizar e etc. E o atendente não sabia informar, falou, cara, não tem isso aí não, você precisa porque você precisa. Então, o atendente não sabia informar a finalidade da coleta da biometria facial, e nem apresentar um documento, né? Falar, olha, entra nesse site aqui, entra nessa página, ou vê esse panfleto aqui que você vai entender como que a gente usa seus dados. Então, nessa ausência de informação de por que a biometria era necessária e como aqueles dados seriam tratados pela empresa, o estudante entrou com uma ação na qual ele pede que o cadastro dele no bilhete estudantil aí seja permitido sem a biometria facial. Esse é um caso que ainda não foi julgado, mas é um caso muito interessante porque é dos primeiros aí a suscitar a LGPD. É um caso que já saiu na mídia especializada aí de jurídica, especialmente. E é bem interessante de ver porque, de novo, né, acho que falei isso 2 vezes, vou falar a terceira, não é uma lei para rede social, uma lei que qualquer empresa pode estar sujeita e, às vezes, o simples fato de você não ter uma resposta à altura da pergunta ali já pode trazer um processo judicial que poderia ser evitado se a gente tivesse um aviso, né, um disclaimer de por que aquela biometria era coletada, por que aquilo era utilizado e tudo mais, né? Então, às vezes, pequenos ajustes no nosso processo evitariam uma ação dessa. E mais do que a ação em si, né? Porque nesse caso específico, claro, tem multa diária, em caso de descumprimento, etc. Mas os valores nem tem um pedido de valor expressivo. Mas, cara, imagina a sua empresa circulando aí na mídia por causa de um caso de vazamento de dados, ou no caso que nem é um vazamento, né? De uma coleta potencialmente excessiva ou não clara, um uso não claro de dados pessoais. A perda indireta que você tem é muito grande, porque a reputação da tua marca fica atingida, né? Amanhã você vai fazer um negócio com uma outra empresa, uma parceria, o cara vai lembrar, então, mas eu pesquisei que joguei no Google, isso é empresa, aí tem uns processos aí de dados pessoais, né? Eu não vou assinar contrato com você, não. E aí você começa a se prejudicar em outras frentes, né? Que não só nesse processo judicial em si, mas ele acaba sendo catalisador de outros efeitos negativos aí contra a nossa empresa. Então, de novo, proteção de dados não é um assunto só jurídico, é um assunto que de fato está na boca do povo e é um assunto que é essencial para a gente se manter vivo aí no mercado competitivo, manter a saúde financeira e reputacional da nossa empresa. E aí eu vou fazer breves apontamentos sobre a lei, porque eu imagino que a Vanessa ontem tenha discutido bastante a lei em si com vocês, e daí a gente já passa para as perguntas, porque eu sei que tem várias aí, tem algumas de ontem, vão ter algumas de hoje. Eu só queria passar alguns conceitos bem claros para vocês,
para não ter confusão, pessoal. Para vocês saírem dessa palestra aqui, pelo menos entendendo, em linhas gerais, qual que é o dever de casa, né? O primeiro dever de casa é entender que dado pessoal não é só nome e CPF, né? Dado pessoal é qualquer informação que possa levar à identificação de uma pessoa. Um conceito extremamente amplo, tão amplo que o raio-x de uma mala, e de novo aqui falando do setor de transportes, né? O raio-x de uma mala pode ser dado pessoal, dependendo do que tem dentro, né? Então aqui eu trago o exemplo de uma propaganda de uma companhia aérea que tem lá uma mala de viagem, né? E aí tem uma pergunta, já adivinhou de quem é essa mala? Ou seja, já adivinhou quem vai viajar com a gente aqui, né? O que tem dentro dessa mala, pessoal? Tem o coelhinho da Mônica com a orelha amarrada, um plano para capturar o coelhinho da Mônica, né? E no final do plano aqui do desenho, tem até a Mônica extremamente brava porque o coelhinho dela foi capturado, né? Para quem é da minha geração, vai lembrar que a gente está falando aqui da Turma da Mônica e vai saber que essa mala provavelmente é a mala do Cebolinha, né? Então, olha que curioso. Aqui, claro, exemplo hipotético, é um personagem, não é uma pessoa, mas enfim, o raio-x de uma mala, se a gente conseguir atrelar a mala à pessoa, acaba sendo, sim, um dado pessoal, né? Então, veja, aqui a gente não tinha o nome do Cebolinha, não tinha o CPF do Cebolinha, não tinha o endereço do Cebolinha, mas tinha um raio-x de uma mala que permitiu identificar essa pessoa. Então, aqui, se a gente tivesse no ambiente físico, a cor da roupa das pessoas provavelmente seria um dado pessoal. Eu não saberia o nome de ninguém, o CPF, o endereço, mas pela cor da roupa eu conseguiria individualizar uma pessoa. Então, para vocês ficarem mais claros aí da abrangência da LGPD, que é gigantesca, né? São poucos os dados que não estão sujeitos à LGPD, são basicamente os dados que não estão sujeitos a jeito nenhum à LGPD, né? Os dados de pessoa jurídica e os dados estatísticos, anonimizados, etc. Mesmo esses dados estatísticos, né? Se a gente for filtrando muito, usando uma estatística com outra estatística, a gente acaba chegando num campo amostral bastante reduzido a ponto de chegar em 5, 10, 100, 500 pessoas. E aí, dependendo do nosso campo amostral, isso pode ser um dado pessoal. Um exemplo que eu gosto muito de utilizar, é um exemplo um tanto quanto trágico, mas útil aqui para fins didáticos, é estatística, por exemplo, de mortos ou infectados por Covid no Brasil. Se a gente pega o dado lá de fevereiro, março, sei lá, tinha uma pessoa infectada com Covid no Brasil. Esse dado era potencialmente um dado pessoal, porque por mais que a gente não soubesse o nome da pessoa, era muito fácil, se é uma pessoa só que tem essa condição, essa característica no Brasil inteiro, é fácil, relativamente fácil, a gente descobrir quem é essa pessoa, né? Porque a gente está falando de uma pessoa. Hoje, quando a gente está falando de 150 mil números assim como milhares e milhares de infectados por dia, esse dado torna-se estatístico, né? Porque com esse dado eu não vou, se eu tiver só essa informação, eu não vou conseguir identificar a pessoa. Mas é claro que se eu souber que além de ela estar com Covid, ela mora no bairro tal, ela frequenta o escritório tal, ela trabalha com sei lá que tema, aí eu já virei, aí eu já fiz um funil suficiente para eventualmente a gente chegar num dado pessoal. Então é difícil hoje você pegar um dado que seja relacionado a uma pessoa e garantir que ele não é dado pessoal, né? Você pode até anonimizar, não, desculpa. Você pode até criptografar, usar as melhores técnicas de segurança, mas ele continua sendo um dado pessoal. Ah, Luiz, eu criptografei toda a minha base aqui, tá tudo lá com senha e etc. Continua sendo dado pessoal com senha, pessoal. Ele é um dado pessoal, mas ele está numa caixinha com senha, né, por assim dizer. Então, é interessante ver a abrangência dessa lei, como ela é ampla, e isso vai afetar sobremaneira os nossos negócios, né? Porque é difícil a gente pegar um processo hoje de negócio que não envolva de jeito nenhum dado pessoal. E aqui a lei traz as bases legais, né? Talvez até a Vanessa já tenha passado isso com vocês, mas o que são as bases legais? São hipóteses que determinam quando você pode utilizar dados pessoais de acordo com a LGPD. A gente tem 10 hipóteses aqui para os dados pessoais comuns, por assim dizer, e vejam que o consentimento é só uma das hipóteses, né? A maioria, e olha o que eu vou dizer, hein? A maioria das nossas atividades não vai exigir que a gente peça o consentimento da pessoa. Por que isso? Porque a gente tem uma obrigação de contrato com ela, né? Por exemplo, a pessoa foi lá e comprou uma passagem. Eu preciso de alguns dados, né, para dar a passagem, para dar o serviço de transporte que ela contratou. Não tem como ela comprar a passagem e eu ainda pedir o consentimento para ela, porque, pô, é inerente à compra da passagem eu ter aqueles dados para prestar o serviço. Eu tenho vários dados que eu preciso para fins de atendimento à regulamentação, né, principalmente no âmbito de RH. A gente tem muito dado que a gente precisa passar para o governo, precisa armazenar para fins previdenciais, para fins fiscais e etc.
Enfim, todas essas necessidades, a maioria das nossas necessidades de guarda e coleta de dados estão respaldadas em outras hipóteses que não o consentimento. Então, a gente tem várias delas aqui, não vou passar por todas para o assunto não ficar mais exaustivo, mas o que eu queria que vocês levassem aqui de takeaway para casa, né, de o que eu lembro daquela palestra? Lembre-se que o consentimento não é regra em todas as vezes. Inclusive, pode ser um problema você pedir o consentimento quando você não deveria estar pedindo, né? Por quê? O consentimento, quando você pede, você acaba dividindo a bola com a pessoa física. Você fala, olha lá, autorizou lá, ó lá. Eu estou fazendo porque autorizou. Você meio que joga na cara da pessoa que ela está autorizando você a fazer alguma coisa. E se você não deveria pedir aquela autorização, talvez você esteja transferindo o ônus para a pessoa de ter que dar o consentimento ou não, para algo que ela não deveria estar dando consentimento, né? Para algo que ela precisa dar o dado, para algo que, enfim, não dependeria do consentimento dela. Então, não é uma solução para tudo, até porque o consentimento a pessoa pode retirar a qualquer momento, né? Imagina o caos. Hoje você tem um consentimento, amanhã você não tem. Então, são alguns processos, né? Processos bem acessórios aí, bem, de fato, facultativos, que a gente vai ter que pedir o consentimento. O que for ali regra para o nosso negócio, dificilmente a gente vai sujeitar essa nossa regra aí de funcionamento ao consentimento, né? À vontade daquela pessoa física. Além, traz vários outros princípios também, né? Se as bases legais determinam quando eu posso utilizar os dados pessoais, os princípios, eles dão direcionamento de como eu vou utilizar, né? Armazenar, coletar, compartilhar, enfim, esses dados pessoais. E o princípio que eu destaco aqui, né, principalmente o da transparência, porque ele é um teste para todos os outros princípios da lei. Por quê? Luiz, eu posso fazer isso com o dado ou não posso? Você se sentiria confortável de dizer para a pessoa que você está fazendo isso com o dado dela? Sim ou não? Se a sua resposta é não, provavelmente você está fazendo algo ilícito, tá? Se sua resposta é sim, beleza, continue sua atividade e informe para a pessoa física, de alguma forma, né, no site, no disclaimer lá de quando ele compra passagem, etc. Em algum lugar, informe que você faz aquilo com o dado pessoal dela, né? A transparência é uma regra quase que absoluta, a LGPD não tem regras absolutas, né? Tudo bastante relativo, tem vários dependes aí no meio do caminho, mas a transparência é uma das regras mais importantes da LGPD e, para além da transparência, né, a gente poderia traduzir esses princípios também na minimização dos dados. Eu tenho que continuar fazendo minhas atividades, eu não posso, obviamente, parar a empresa, jogar tudo fora, começar do zero, fechar e vender coco na praia, até porque se eu estivesse vendendo coco na praia, eu também estaria coletando alguns dados pessoais, possivelmente, né? De quem que é o coco? É da Maria, então já é dado pessoal, já estaria coletando também dado pessoal nessa atividade. Então a gente não pode ter medo de coletar e tratar dados pessoais, mas a gente precisa ter um pensamento muito claro em relação a isso, que é o seguinte: menos dado pelo menor período de tempo possível. Então, se antes eu coletava dado que eu nem sabia para que eu estava coletando, esquece. Se você não sabe porque você está coletando, você não deveria estar coletando, né? Então, esse é mais ou menos a regra do jogo do LGPD. Continuar a fazer as coisas que eu faço, mas com menos volume de dado e armazenando esses dados por menor período de tempo possível. Luiz, precisa apagar tudo que é dado? Não. Inclusive, algumas perguntas que vocês fizeram ontem vão nessa linha. Vocês não podem apagar dados que vocês são obrigados a manter. Então, se amanhã um colaborador pede exclusão de dados, fala, amigão, desculpa, cara, você é um colaborador da minha empresa. Enquanto você estiver aqui, e inclusive por um período adicional, depois que você sair, eu vou ter que manter alguns dados seus, sim, porque eu estou obrigado legalmente a manter esses dados. E ainda que eu não esteja obrigado, né, alguns dados eu preciso ter, porque amanhã você me processa, e como que eu vou provar que eu estou certo e não você, se eu não tenho mais seus dados, né? Se a gente não consegue mais discutir, por exemplo, sobre as horas extras. Eu apaguei tudo que é registro seu aqui. Para mim, você nunca nem pisou aqui nessa empresa. Como é que eu vou me defender no processo judicial se você me processar, né? Mesma coisa com o consumidor. O consumidor pediu para apagar todos os dados. A gente vai apagar todos os dados? A gente vai apagar aqueles dados que sejam excessivos, adicionais, extra, né? Mas, pelo menos, o nosso departamento jurídico tem que ter acesso a alguns dados mínimos pelo período aí da prescrição, porque se amanhã o consumidor entra com uma ação e fala, então, eu viajei nesse ônibus aí, o ônibus capotou, deu 3 piruetes, bati a cabeça, etc. Se você não tiver nenhum registro de que aquele cara viajou não naquele ônibus, etc., vai ficar muito complicado você fazer defesa aí em processos judiciais, né? Então, não é sempre que a gente vai apagar dados, tá? A gente vai ter que observar se de fato a gente pode apagar aquele dado ou se tem alguma obrigação jurídica que exija que a gente mantenha esse dado dentro de casa. Além do dado pessoal comum, por assim dizer, a gente tem os dados sensíveis também, tá, pessoal? Não quero que vocês decorem o conceito da lei,
mas tenho em mente que aquelas informações que possam gerar um potencial discriminatório maior da pessoa junto à sociedade, como informação referente à vida sexual, opinião política, preferência religiosa, enfim, dado de saúde e outras que tais aqui, né, informações de fato que possam gerar um preconceito, elas são encaradas como dados sensíveis, né? O que significa isso na prática? Significa que a lei reduz um pouco as possibilidades de uso desses dados sensíveis e que a gente deveria ter uma cautela maior quando a gente está manuseando esse tipo de dados, tipo de informação, porque é uma informação que pode gerar um dano maior aí para aquele titular, para aquela pessoa física que é dona do dado. E também o dado biométrico, né? Porque se vaza a nossa digital, por exemplo, se vaza a nossa biometria facial, é muito fácil a gente estar sujeito a fraudes, né? Hoje a gente usa a nossa digital para quê? Para sacar dinheiro em banco, para acessar o carro, né? Ligar o carro, desbloquear o celular, entrar em casa. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão clara de que esses dados sensíveis, toda vez que eu tiver diante de uma atividade, falar, opa, essa atividade aqui tem dado sensível. Não significa que eu não posso fazer, que eu tenho que pedir consentimento obrigatoriamente, nada disso. Mas significa que eu tenho que ligar o alerta ainda maior e lembrar que essa é uma informação mais importante tanto para a empresa como para a pessoa física que é dona daquele dado, tá certo? A lei traz outras 1000 regras, tá? Que a gente não vai ter tempo de explorar aqui, mas o que eu queria que vocês sacassem é esse mindset que a lei quer trazer, de menos dado para menor período de tempo. Eu queria que vocês saíssem daqui com a visão muito clara de que quase tudo é dado pessoal e de que a gente tem regrinhas específicas de quando a gente pode utilizar esses dados pessoais, sendo que o consentimento, né, aquele opt-in, aquela autorização da pessoa não vai ser a regra, mas sim uma das possibilidades ali. A gente vai ter que ver se naquela situação a gente precisa ou não pedir o consentimento. E aí, como se adequar? Eu não vou focar tanto nisso aqui, porque eu não quero tornar isso uma palestra de propaganda do meu escritório, mas, e até porque eu vi que a Vanessa também ontem, ela passou bastante sobre esse ponto aí de como se adequar, mas a gente tem uma metodologia que é interessante e que talvez seja um pouco diferente do que a Vanessa falou ontem. Por quê? Cara, eu trabalho com esse tema desde 2017, basicamente. A LGPD ainda não estava em vigor, mas já tinha empresa querendo se adequar à lei de proteção de dados, até porque a lei europeia entra em vigor e blá, 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 enfim. O que vocês precisam saber aqui é que eu aprendi muito errando e acertando nesses últimos 2 anos e eu vi que algumas coisas a gente talvez estivesse fazendo para complicar a nossa vida. Como, por exemplo, começar um projeto mapeando tudo que é processo e atividade, tentando obter informação de tudo que é área da empresa e etc. A tendência, quando a gente faz isso, é a gente não sair da fase inicial do projeto, né? A gente tem uma dificuldade enorme porque a área tal não está colaborando, não está mandando dado para a gente, está mais ocupada aí em bater suas metas do que em passar os dados para a gente, etc. Moral da história. Hoje eu não recomendo, mas é uma posição pessoal minha e até do nosso escritório, a gente não recomenda começar um trabalho, via de regra, até suas exceções, mas começar um trabalho de adequação LGPD com um mapeamento exaustivo de todos os processos. Por quê? Você não quer descobrir o que está errado na sua empresa se você ainda não sabe como corrigir esses erros. Se você sair descobrindo o que está errado, mas não tiver o remédio para já em mente, que remédio que você vai aplicar para os erros que você vai encontrar, você vai gerar uma planilha, um relatório, o que é que seja, com um monte de coisa errada, um monte de evidência negativa contra a tua empresa, e você vai ficar desesperado, você fala, lascou, tá tudo vermelho aqui, tem um monte de coisa errada, e como é que eu corrijo isso? E aí você gastou um tempo e um dinheiro para gerar a prova do que está errado na sua empresa, sendo que você vai estar, a sua empresa ela vai estar constantemente sendo cobrada e sendo de alguma forma pressionada pela sociedade a mostrar o que ela fez de certo, né? Não o que ela está fazendo de errado com os dados pessoais. Então, acho que a gente não tem mais tempo de começar com um mapeamento exaustivo. Acho que, claro, o mapeamento aí dos processos é uma das atividades, sim, de adequação LGPD, não tem como negar isso, mas eu deixaria ele para a fase do gol aqui, para quando a gente estiver preparado para lidar com o assunto de privacidade dentro de casa. Eu acho que antes da gente sair mapeando o processo, entrevistando a área, falando com todos os gestores, a gente tem um dever de casa muito importante que é você estruturar um programa de privacidade, né? Saber até onde a gente vai com privacidade dentro de casa, saber quem que vai ser o encarregado pelo tema de proteção de dados, que é uma obrigação legal, inclusive, nomear essa pessoa, para quem que ela vai se reportar, como que vai ser o processo de análise de novos projetos, né? Novas atividades. Amanhã a área de produto, a área de marketing está com uma puta ideia inovadora, super legal e etc.
mas como que a gente avalia isso à luz de privacidade? Como que a gente sabe que aquele projeto não viola a LGPD? A gente tem um pipeline, um fluxo interno que a gente vai avaliar isso à luz de privacidade, sim ou não? Como que esse fluxo é desenhado? A gente já está preparado para atender as solicitações que vão vir dos titulares de dados, né? Bateu na minha porta, fulano quer acesso e exclusão dos dados dele. A gente tem esse fluxo, a gente tem esse processo de recebimento das solicitações. Enfim, eu acho que tem várias atividades que a gente precisa definir antes de sair mapeando e tentando encontrar o que a área está fazendo de errado ou de certo, enfim. Até porque, se a gente chegar para uma área que não é jurídica e falar, então, tem uma lei aí que a gente tem que se adaptar e tal, a área de comercial, a área mais comercial que tiver da empresa, ela fala o seguinte, beleza, lei é problema do jurídico, é problema do compliance. A minha área aqui, amigão, a minha área é comercial. Se eu não bater meta aqui, eu tô fora. Então, você faz seu trabalho aí de lei, que eu faço meu trabalho aqui de venda, de pôr dado para dentro de casa, de bater meta, e depois a gente vê o que cada um faz de melhor. Então, é super importante, antes de a gente sair mapeando que nem louco a empresa e gerando um monte de evidência do que está errado, a gente construir o remédio que a gente já comprar o remédio que a gente vai precisar aplicar para aquela doença, né? Então, a analogia que eu faço aqui com o médico é, não adianta você sair descobrindo o que está errado se você não tem um médico especialista dentro de casa para depois endereçar os seus problemas, né? Descobrir, puta, é verdade, eu tô com uma dor aqui, ó, tô com uma dor nessa região do tórax aqui, mas eu não tenho um médico para cuidar de mim, né? Não tenho, beleza, tô com uma dor, o que eu faço com essa dor? Só vai ser mais angustiante eu fazer um diagnóstico, né, um raio-x, se eu não tenho um médico para depois interpretar esse raio-x e endereçar esse raio-x, né? Então, primeiro eu tenho que ir ao médico e falar, ó, talvez eu tenha com esse problema. O médico tem que me preparar para daí eu descobrir o que está errado na minha empresa, né? Se eu sair descobrindo o que está errado sem esse médico dentro de casa, ou sem ter a ajuda desse médico já pré-formatada, eu vou entrar em parafuso e eu vou sentir que aquele projeto, aquele processo não está sendo bem desenhado, que eu estou sempre dependendo daquele primeiro médico lá que eu conversei, etc. Então, é muito importante essa preparação para a gente estruturar a privacidade dentro de casa, para daí a gente fazer o go live disso, né? A colocar em produção a privacidade que a gente projetou. Então, até porque, pessoal, essa rotina de mapeamento de processo, de atividade, descobrir, né, fazer data map, descobrir o que está certo e o que está errado, é algo que eu não posso fazer só hoje. Eu tenho que ter uma rotina na empresa de manter isso atualizado, né? Então, primeiro vamos criar estrutura para isso, definir quem vai fazer esse mapeamento, quem vai manter isso atualizado, como que a gente vai fazer, se vai depender de tecnologia, se vai ser manual, se vai ter suporte de uma área interna ou não, para depois a gente, de fato, fazer todas as rotinas de privacidade aí, começar a fazer a engrenagem girar, né? A analogia que eu faço aqui não adianta você colocar, chegar para a empresa e dar o carro na mão dela, né? Falar que tá aqui o seu projeto, tá aqui um monte de ferramenta, um monte de mapeamento, etc. Daí a empresa falar, beleza, mas o que eu faço com esse carro aqui? Eu não tenho ninguém para dirigir carro aqui, não tem ninguém preparado para, não tem ninguém com carteira de habilitação aqui para dirigir esse carro. E se eu dirigir vai ser um risco, pô, porque eu vou bater esse carro na parede. Então não adianta você entregar o carro, né? Você tem que primeiro ver quem vai ser o piloto. Depois você tiver definido aí quem vai ser o piloto, aí sim você construir um carro que seja condizente com o tamanho da sua empresa. Não adianta eu dar um caminhão para a empresa que só sabe dirigir bicicleta. Não adianta eu dar uma Ferrari para uma empresa que só sabe dirigir carro manual, Fusquinha ali. Ou vice-versa, dar um Fusquinha para uma empresa que quer e está preparada para dirigir uma Ferrari. Então, esse alinhamento de expectativa, esse alinhamento estratégico é super importante antes de a gente começar um trabalho de adequação LGPD, saber até onde a gente quer chegar, saber até onde isso é importante para o nosso negócio ou não, e aí sim entregar o piloto, indicar quem vai ser esse piloto, entregar o carro e mais do que isso, né, indicar por onde esse carro vai caminhar, ou seja, qual que é a estrada que ele vai percorrer. E o que é essa estrada? A estrada é justamente o programa de privacidade, as rotinas que a gente vai ter que fazer. A cada 6 meses eu vou ligar a seta para a esquerda e fazer uma curva para a esquerda, a cada 3 meses eu vou fazer uma curva para a direita, enfim, isso tem que estar minimamente desenhado dentro da empresa, porque privacidade não é um assunto de 10 meses, de um ano. Privacidade é um assunto que daqui para frente a gente vai ter que ter como rotina na nossa empresa, porque a gente lida com dados pessoais. Então, assim como o compliance existe, é uma rotina nas empresas, a privacidade ela entra nesse mesmo fluxo aí de rotinas de compliance que muitas empresas já têm definidas no Brasil. Luiz, tem plano B? Tem um negócio aí mais fácil, mais rápido aí, que seja mais tranquilo de implementar? O plano B que algumas empresas na Europa utilizaram é esse aqui, né? Eu não recomendo que a gente fique nesse plano B aí dos 4 passos milagrosos.
Até esse plano B, vamos deixar ele como plano B mesmo, se tudo der errado, aí sim temos o plano B, mas vamos focar no plano A, que é essa construção aí de um programa de privacidade dentro da nossa organização, né? Regras internas que vão fazer com que a gente tenha evidência de que a gente percorreu o assunto privacidade dentro de casa. Era isso que eu tinha para expor. Eu deixo aqui de novo o meu e-mail aí, meu LinkedIn. Fiquem totalmente à vontade para me contatar. E agora a gente tem espaço para responder as perguntas aí. Felipe, como você quer fazer? Tem pergunta já no chat? Você quer ir puxando as de ontem? Você que manda, cara. Pode escolher as perguntas aí. Pode fazer essa mediação. A gente vai respondendo o que der aqui dentro do nosso tempo. E depois, quem tiver mais dúvida aí, pode ficar à vontade para a gente bater esse papo nas redes sociais e continuar. Porque, de fato, não tem como esgotar esse assunto, como vocês viram, né? É um assunto que a gente está começando no Brasil e que nunca vai ter um término. Sempre vai ter mais dúvida. Quanto mais adequado você tiver, mais você vai descobrir que poderia estar fazendo, porque é um trabalho sem fim. É um trabalho sempre de melhores práticas, melhores esforços, e sempre a gente pode estar fazendo mais, né? Então, esse é o meu recado final. Passo a palavra para o Felipe para ele fazer a mediação das perguntas aí. Eu estou à disposição. E Luiz, brilhante, cara, como sempre. Foi muito legal essas interações, essas conexões que você fez com o ambiente do setor de transportes. A gente percebe que a LGPD ela afeta todos os setores, né? Não é uma lei que afeta o Facebook ou startups, são todos os ambientes. Então, foi bem importante fazer aquele nivelamento que nós fizemos de conhecimento ontem e hoje você seguir com essas conexões com o dia a dia. E sim, a gente tem algumas perguntas, tem várias perguntas que eu recebi via formulário e elas sempre divididas em alguns eixos. RH, porque o setor normalmente tem um volume de colaboradores muito grande. Tem a parte do setor de transporte especificamente e tem questões gerais com os usuários. Então, eu vou para uma questão específica do setor, que é aquilo que você já compartilhou com relação ao e-commerce. Não só do e-commerce especificamente, mas se você pudesse comentar um pouco mais, quais seriam as adequações nessas situações em que há um tráfego, há uma interação muito grande por diversos atores num transporte de uma carga, por exemplo. Então, seja porque a gente tem seguro, seja porque a gente tem diversas outras empresas em volta. E isso, muitas das vezes, envolve dados sensíveis. Então, a gente envolve dados de raça, sexo, tipo sanguíneo, etc. Então, como hoje olhar agora toda a cadeia e pensar como se adequar ou como a gente deve criticar, ou ter um olhar mais crítico em cima desse ambiente e em que tipo de dado aquele cara que vai entregar lá na frente pode ter, não pode ter, o que pode ser minimizado ao longo do caminho. Ótima colocação, Felipe. Excelente a pergunta que mandaram para a gente aí. Excelente como você traduziu essa pergunta também para a gente. Como é que a gente encara essa questão, pessoal? Na LGPD, tem um ponto que eu não sei se a Vanessa abordou ontem, mas é um ponto um pouquinho mais técnico aqui, mas que é importante a gente abordar para saber responder essa pergunta, que é o seguinte. Pela LGPD, em determinada situação, ou você é controladora de dados pessoais, ou você é operador de dados pessoais. No que isso importa? A responsabilidade primária por cumprir a lei, né, por saber que aquele dado é lícito, que poderia estar lá, poderia estar sendo utilizado, etc., é do controlador dos dados. O operador, ele é um terceiro que participa de uma operação específica ali daquele negócio, mas ele não tem interesse direto no dado em si, né? Então, vamos lá, empresa de transporte. Se eu sou contratado por um e-commerce, o e-commerce passou lá um monte de endereço para entregar as mercadorias lá. Se eu não uso esse dado para mais nada, a não ser cumprir o contrato com aquele e-commerce, né, entregar o produto naquela casa daquele fulano, eu sou operador de dados pessoais. Se eu pego aquele dado e começo a fazer uma inteligência, um mailing próprio meu, amanhã eu vendo aquele e-mail naquela base, ou eu guardo esse dado para utilizar para finalidade própria, falar, já que eu sei que o Luiz mora lá em Moema, em São Paulo, deixa eu guardar essa informação aqui, porque um dia eu posso utilizar para meu benefício aqui, amanhã eu posso montar meu próprio e-commerce, amanhã vem um outro e-commerce que quer base de dados, eu vendo para ele, etc. Se eu fizer essas outras atividades, eu virei controlador de dados pessoais. Mas enquanto eu estiver agindo só em nome daquele e-commerce para entregar a mercadoria, que era uma coisa que o próprio e-commerce poderia fazer, né?
Se a gente parar para pensar, ele poderia ter um ramo de logística próprio lá, ele poderia ter seus caminhões, seus funcionários e fazer esse sistema aí de logística. Mas ele não faz, ele terceiriza isso para a gente. Se a gente estiver agindo em nome dessa empresa e simplesmente só usando aqueles dados para aquela finalidade que a gente foi contratado para aquela empresa, né, não fazendo um aproveitamento de dados entre uma empresa e outra, e etc., aí a gente está como um mero operador dos dados. Isso é bom ou isso é ruim, Luiz? Eu considero bom a gente ser operador, né, na medida do possível, porque a responsabilidade primária para cumprir a lei é do controlador, né? Saber se aquele dado é correto ou não. Amanhã você entregou um dado, você entregou mercadoria na casa errada. Pô, isso, em última instância, chega a ser um vazamento de dados, né? Se, por exemplo, chega uma encomenda aqui na minha casa, assim, João da Silva tal, CPF tal, e eu não sou João da Silva com aquele CPF, eu acabei cometendo, a empresa que me entregou acabou cometendo um vazamento de dados pessoais. Mas quem fez esse vazamento, né? Quem cometeu esse vazamento? Se o endereço veio errado lá do e-commerce, quem cometeu esse vazamento, né, ficava sendo o e-commerce. Eu simplesmente cumpri uma coisa que me obrigaram a fazer, né? O cara falou, vai lá, entrega esse pacote aqui na casa do João. Se não era o João que morava lá, o problema não é meu. Agora, se eu começo a trocar correspondência, etc., aí sim eu tenho uma falha de segurança até desses dados, né? Porque eu acabei entregando o endereço na correspondência na casa errada, mercadoria na casa errada, e eu acabei ali violando dados pessoais, né? Ah, pô, isso é besteira, pô. Ah, é besteira. Imagina você fazer entrega em sex shop e aí chegar lá uma encomenda para o Felipe na minha casa. Desculpa te usar como exemplo aí, Felipe, ainda mais com dado potencialmente sensível. Mas imagina só, o pessoal confundiu lá, fez baboseira, recebeu na minha casa uma encomenda para o Felipe de uma sex shop, eu abri e vi o que tinha dentro. Eu falo, lá, o Felipe usa isso aqui, não sei o quê. Imagina o constrangimento que era. Então, em algumas situações pode ser uma questão bastante complicada isso aqui. Mas se a gente é operador, né, se a gente está cumprindo uma instrução, a sex shop passou para a gente o endereço errado, cara, a gente vai ter todos os meios de falar, cara, eu só cumpri uma ordem aqui, só sou um mero acatador de ordens. Então, toda vez que tiver essa possibilidade aí, nessa hipótese de estou cumprindo uma determinação contratual, uma ordem que o meu contratante determinou, a gente é operador dos dados. Ah, Luiz, então estou tranquilo em relação a isso? Não, como eu falei, a gente é responsável pela segurança desses dados, a gente é responsável no que for possível pela minimização desses dados, né? Então, hoje, eu vejo muita coisa bizarra, inclusive, por exemplo, quando a gente pede coisa em restaurante, né? Às vezes chega uma nota lá pregada no lado de fora da etiqueta com um monte de informação que eu não sei se o RAP lá deveria ter, né? O cara que me faz a entrega. Meu CPF, ele precisava ter meu CPF grampeado ali no pacote que ele está me entregando. Essa informação não poderia estar dentro do lacre inviolável ali, né? Então, esse é o mindset que a gente vai ter que ter daqui para frente, né? O que é obrigação de eu ter fora, até para fins fiscais e etc., aduaneiros e tudo mais, aí tudo bem, eu tenho que deixar lá de fora. Mas o que eu puder minimizar, né? Às vezes eu já vi, às vezes a forma de você dobrar o papel da nota fiscal já é importante para você minimizar dados. Então, esse é o mindset que a gente vai ter que ter daqui para frente, mas sempre lembrando, né? A obrigação principal, se a gente vai como operador dos dados, de cumprir a LGPD, vai ser do e-commerce. Se, por exemplo, um cara falar, o cara descobriu que, por exemplo, a minha empresa faz o transporte de mercadorias das Casas Bahia. E aí ele fala, ah, não, mas as Casas Bahia estão me mandando e-mail marketing. Fala, cara, beleza, vai lá com as Casas Bahia e reclama com ela. Ah, mas as Casas Bahia estão com meu dado desatualizado. Beleza, eu recebi esse dado das Casas Bahia. Então você vai lá e reclama para as Casas Bahia que o dado está desatualizado. Então tem esse jogo aí de responsabilidade dividida. O que é importante também a gente, como empresa de transporte, observar é que tipo de obrigação em proteção de dados eu estou assumindo em contrato, né? Então, os nossos contratos, de alguma forma, vão ter que ser adequados, né? E às vezes é comum que seja um cabo de guerra esse contrato, né? O e-commerce ou qualquer empresa que nos contrate tentando jogar um monte de responsabilidade para a gente e a gente tentando jogar um monte de responsabilidade lá para o lado do e-commerce, obviamente. Então, a gente vai ficar nesse cabo de guerra, mas o meio termo aí é uma divisão de responsabilidade, né? Falar, cara, eu não sou responsável pela qualidade do dado que você me entrega. Se amanhã você me entregou o dado errado e eu fiz uma entrega errada, a responsabilidade é inteira sua. Isso na maioria dos contratos já está, né? Mas outra coisa que a gente tem que ter também se alguém vier reclamar sobre o dado, né? Eu entreguei na casa fulana, ele ficou puto lá, xingou o meu entregador, falou que está me entregando errado, e eu não vou assumir esse ônus, quem vai assumir é você. Enfim, deixar muito claro isso e até fazer com que, na medida do possível, essa empresa contratante do nosso serviço de logística de entrega,
chancele os padrões de segurança, os requisitos que a gente usa para tratar dados. Porque daí, se tiver um vazamento, alguma coisa, a gente tem pelo menos a bola dividida e fala, olha, tudo bem, teve uma falha aqui no meu sistema e etc., mas você sabia o sistema que eu usava. Você sabia e você estava de acordo com o nível de segurança que eu aplicava aqui, né? Então, isso é bastante interessante quando a gente está nessa posição de operador. E quando a gente está na posição de controlador, né, que é aquela posição que a gente assume maior responsabilidade, que a gente quer usar o dado em benefício nosso e não só para entregar a mercadoria e etc., aí a gente tem que ter mais cautelas, né, de observar todos os princípios da lei, as bases legais, os direitos titulares, né, todas as obrigações aí legais que a gente vai ter. Mas a dica, sendo bem objetivo, né, falei, sendo bem objetivo, a dica aqui é adequar contrato, minimizar a exposição do dado no que for possível, né, se eu consigo colocar o dado dentro da embalagem do que fora da embalagem, melhor, né? Às vezes vem dados aí totalmente a mais, né? A gente nem tinha essa reflexão antes. A gente colocava lá o dado e dane-se, né? Nota fiscal abertona, com o valor de tudo, com a descrição do produto lá. Aí o porteiro do prédio sabia o que o cara tinha comprado, o entregador sabia o que o cara tinha comprado. E isso vai gerando uma exposição maior para a pessoa, né? Então, que a gente puder minimizar desses dados, melhor. Às vezes a forma como a gente dobra a nota fiscal já é importante. Às vezes, se a gente não trabalha com nota fiscal, mas sim faz uma entrega mais de tipo, lanche, transporte, refeição, sei lá. É importante a gente minimizar também os CPFs, informações que não precisam estar lá à disposição do entregador e por aí vai, né? Então, minimização do que for possível e adequação do contrato para deixar claro e a gente não assumir mais responsabilidades que a gente deveria estar assumindo sobre aqueles dados, tá bom? Próximo aí, Filipão, se quiser mandar bala, fica à vontade. Excelente, Luiz. É muito comum... Opa, desativei meu som sem querer. É muito comum nesse ambiente que se tem interações com crianças. Qual seria assim, a reflexão sobre eventual consentimento na realização dessas operações? Então, a gente tem sim, diversos tipos de operações, desde vale transporte e etc. Como é que seria o enfrentamento sobre isso? Ótimo ponto, Felipe. Esse é um dilema que muita gente enfrenta no dia a dia, né? Porque dado de criança tem em vários lugares, e se a gente tiver uma interpretação, e aí talvez eu fale algo diferente do que a Vanessa falou, mas, de novo, essa é a graça do direito. Se a gente tiver uma interpretação 0 e 1 da LGPD, a gente não sai do lugar. A gente vai começar a ter, não, toda vez que criança, consentimento dos pais, etc. Vamos pensar um pouquinho por que a legislação traz a necessidade do consentimento dos pais ou responsáveis legais quando a gente está falando de dados de criança. A lei pensou, pessoal, naquela possibilidade da própria criança estar fornecendo seus dados e ela não está sabendo o que ela está fazendo com aquilo, né? Ela não tem a consciência de quão grave ou não, de quão importante é ou não ela dar aquele dado para aquela empresa. Então, se a coleta acontece diretamente da criança aí, e aqui criança 12 anos, tá? Até 12 anos, se eu estou coletando dado diretamente de uma criança, a lei exige que eu chame o pai à relação e fale, pai, é o responsável, eu estou coletando dado dessa criança, tá? Se autoriza, se está de acordo, se está ciente de que ela está fornecendo esse dado para mim. Agora, quando é o próprio pai o responsável que vai colocar lá no formulário de cadastro dado da criança, dado do filho dele, que consentimento mais você vai pedir, né? O cara já sabe para que ele está pedindo aquele dado, para que ele está dando aquele dado. Claro, tem que estar claro, tem que estar transparente para que aquele dado é coletado, etc. Mas você vai pedir um consentimento específico, além da transparência que você já vai dar, além do dado, sei lá, talvez obrigatório para um benefício, obrigatório, por exemplo, para um contrato de transporte, né? Você pensa numa passagem de ônibus. Se eu vou viajar com meu filho, eu tenho que colocar os dados da passagem dele também, né? Eu vou pedir um consentimento, vai subir um pop-up especial na minha tela, porque eu estou imputando dado de criança. Para mim, não faz o menor sentido. O que faz sentido é, quando o dado é coletado diretamente da criança, até 12 anos, né? A gente chamar o pai à relação, o responsável falar, seu filho está usando aqui, sabe aqueles joguinhos, aqueles aplicativos que a criança adora usar, da galinha pintadinha, que vai pedir o nome dela, vai tirar foto da cara dela, vai pedir acesso à câmera para ver a reação da criança ao ver o vídeo da galinha pintadinha. Aí sim é um caso que o pai tem que estar ciente daquela coleta de dados, porque ele nem sabe, e muito menos a criança, o que está acontecendo ali. Agora, quando é uma obrigação legal, quando é um contrato que eu preciso colocar o dado de uma criança ali, eu sinceramente não vejo possibilidade
da empresa ser questionada, ser processada, porque o próprio pai, o próprio responsável legal dando o dado da criança. O que a gente pode fazer nesses casos quando a gente pede o dado da criança e alguém imputa, a gente colocar uma declaração lá de que aquele pai é o responsável legal e ele assume, inclusive, a responsabilidade pela correção daqueles dados e etc. Né? Isso ok. Agora, mais que isso, eu já acho que talvez seja um preciosismo aí e a gente tem que interpretar a lei da maneira mais prática possível, não da maneira mais binária e quadrada possível. Né? É exatamente isso, Luiz. Excelente reflexão. Até porque, pela essa perspectiva, é o próprio responsável legal, né, que está fazendo o input dos dados. Então, ali você tem um fácil entendimento de que, aliás, um possível entendimento de que a autorização e etc. precisaria de consentimento ainda mais do que isso, né? Agora, o input, quando é feito pela criança, pode criar uma reflexão maior para eventual consentimento. Existe com relação ao tempo de manutenção desses dados, é uma grande preocupação assim também do setor, eu acho, de todo mundo, né? Com relação ao tempo, você já ponderou um pouco com relação ao tipo de dados e o tempo de manutenção desses dados? Então, estou falando desde dados de usuários a dados de colaboradores. Por quanto tempo eu devo manter ou eu posso manter? E se em determinado momento eu posso só tê-los como estatística? Eu, como operador, acabo tendo também acesso a diversos dados que eu nem precisaria para executar minha operação. Como fazer essa harmonização? Opa, estava no mudo, desculpa. Legal, pessoal. A gente tem que lembrar que quanto mais dado, mais risco. Então, menos dado, menos risco. Se eu não preciso mais daquele dado, jogar fora. Só que se não preciso mais daquele dado, existe uma reflexão bem detalhada, né? Porque se eu deletar um dado que eu precisava ter por obrigação legal, a chance de eu tomar uma multa fiscal, uma multa trabalhista, uma condenação e etc. é grande, né? Então, eu tenho que fazer essa reflexão de se aquele dado de fato é necessário. Enquanto ele for necessário, eu tenho que armazenar, ponto, acabou. E até talvez seja melhor no Brasil, né? Na Europa não, em outras culturas não. Mas aqui no Brasil, a gente tem muito uma cultura de armazenar dados ainda, né? Até o próprio governo nos exige bastante dado e etc. E a chance de você se ferrar por não ter um dado que você deveria ter na opinião do governo, na opinião de alguma autoridade, é maior do que a chance de você eventualmente estar mantendo um dado que você não deveria mais ter. Mas, enfim, tem que conciliar, né, essa obrigação de coleta excessiva de dados que a gente tem em contrato e com o governo, obrigação legal e etc., com a LGPD daqui para frente. Então, o ideal é eu ter uma mínima clareza de até quando eu preciso manter aquele dado no meu sistema, na minha base, etc. E na questão dos contratos, né, você tocou num ponto interessante, Felipe. Não sou mais contratado das Casas Bahia, né? O contrato foi rescindido. E será que faz sentido eu ter o dado aqui desses clientes da Casa Bahia? Na maioria dos contratos, se a Casa Bahia fez o dever de casa, ela vai ter colocado no seu contrato que após o término do contrato você se compromete a excluir os dados, devolver para ela, excluir os dados, passar para um terceiro, mas não ficar com cópia desses dados. Ainda que as Casas Bahia não tenham feito esse dever de casa no contrato, a gente tem que ver, a gente deveria talvez fazer o exercício de falar, bom, esse dado não é mais interessante, rescindir o contrato, inclusive vou apagar esse dado aqui, e inclusive emitir uma declaração para as Casas Bahia, falar, a partir dessa data não tenho mais os dados dos seus clientes, até em homenagem à LGPD, e aí você está ciente de que eu não tenho mais esse dado. Não me venha pedir mais, o dado que você fez da entrega tal, porque você não tem mais obrigação de manter esse dado via contrato, talvez seja o caso de eu excluir essa informação, porque é um risco para mim, né? É uma informação que eu não quero ter. Se amanhã vazar essa informação, são duas violações da LGPD, né? Eu vazei o dado, deixei que vazasse o dado, e eu tinha um dado na minha base que eu não deveria mais ter. Então, é uma violação dupla da LGPD, né? Então, é um risco tremendo eu ter um dado que eu não preciso mais dentro de casa. Então, não tem preto no branco, né? Eu sei que algumas perguntas que vieram Luiz, por quanto tempo eu mantenho o dado? Queria eu ter essa fórmula mágica de falar 5 anos, pessoal, 5 anos, joga fora os dados depois. Vai depender muito de que dado a gente está falando, de qual que é a relação, de qual que é a obrigação legal. E, de novo,
às vezes nem eu sou eu, nem a Vanessa, nenhum advogado de proteção de dados é a pessoa mais indicada para determinar por quanto tempo o dado vai ficar lá em casa. O dado vai ficar dentro da organização. Quem é a pessoa mais indicada para isso? Talvez seja a pessoa especialista em obrigações fiscais da empresa, em obrigações trabalhistas, obrigações previdenciárias. Essas pessoas vão saber que, olha, eu preciso armazenar determinados livros lá da empresa por tanto tempo. Eu preciso armazenar o exame médico admissional do colaborador por tanto tempo, de acordo com a portaria tal do Ministério do Trabalho. Então, a gente precisa ter conhecimento disso, e essa é a magia da proteção de dados, né? Eu não consigo trabalhar sozinho. Eu vou ter que chegar na área trabalhista e falar: por que você armazena esse dado? Ah, para isso, isso e isso. Ah, por causa da portaria tal. Beleza. Vamos ver até quando essa portaria determina que os dados sejam mantidos. Ah, determina um prazo, não determina. Aí a gente vai definir a quatro mãos qual que vai ser esse prazo aqui. Mas eu não sou o guru dos prazos aqui, infelizmente, né? Queria eu ser uma tabela de temporalidade ambulante, né? Queria eu conhecer todas as absolutas obrigações legais que as empresas estão sujeitas para falar, ó, no teu caso aqui, ó, são 6 anos e meio da partir do momento da coleta e não sei o quê. Esse é um trabalho muito de formiguinha, caso a caso, mas, de novo, na dúvida, enquanto a gente não tem clareza dessas informações e a gente entende que a gente armazena isso para cumprir uma obrigação legal, uma obrigação contratual, não falem aí que eu mandei apagar dado, tá, pessoal? Porque a chance de a gente se ferrar por ter apagado um dado que a gente não poderia apagar, ela é muito grande. Então, para eu apagar o dado, eu tenho que ter a clareza e a segurança de que eu deveria estar apagando mesmo esse dado. Muitos dos casos, sim, eu vou ter essa clareza. Em muitos casos, falar, opa, talvez esse dado aqui eu precise guardar por tempo de prescrição, por mais 5 anos, etc. Eu acho que mais importante do que sair apagando o dado é ter esse mindset de menos dado para menor período de tempo. E aí, se caso a caso, você vai determinando dado, determinando tempo. Em alguns casos, a gente nem vai ter o tempo, pessoal. Por exemplo, dados para fins de marketing. A pessoa foi lá, se cadastrou no nosso site e falou: quero receber promoção de passagem. Enquanto ela estiver lá cadastrada na nossa base, a gente vai mandar a informação de passagem e acabou. Eu não tenho que ficar, daqui 5 anos eu apago o dado e etc. Isso não é uma obrigação minha. Tem empresa até, pessoal, que como boa prática, como sendo com uma postura conservadora, faz o seguinte: o cara se cadastrou, mas ele não recebe mais o e-mail, quer dizer, ele não acessa mais o e-mail, né? A gente percebe que não abriu mais os e-mails, a gente manda uma pergunta para se ele ainda quer continuar recebendo, etc. Mas aí é a cereja do bolo, né? Enquanto o cara está lá na nossa base, a gente pode continuar tratando, enfim. A gente vai ter que analisar muito caso a caso mesmo e sempre com essa preocupação de não apagar um dado importante para a gente também, tá? Essa é uma obrigação, uma preocupação que a gente vai ter que conciliar com a obrigação de minimização da LGPD. Legal, Luiz. Os desafios são realmente entendendo cada momento, cada operação, cada processo para conseguir decidir o melhor caminho, né? Não é uma ciência exata, né? Luiz, a gente está avançando um pouquinho no horário, mas eu queria fazer uma pergunta agora sobre a RH, com relação ao processo seletivo. É bem comum a gente receber um grande volume de currículos, etc., e ocorrer, às vezes, até o compartilhamento entre parceiros. Como a gente poderia pensar numa política de privacidade nesse tema? Porque quando o candidato ele me procura, naquela condição de estou me candidatando a você. E esse compartilhamento, como é que a gente consegue também harmonizar isso de alguma forma, até porque isso é uma forma também um jeito de colaborar com uma oportunidade de trabalho para essa pessoa. Legal, Felipe. Sim, né? Às vezes a intenção da gente compartilhar esses dados de currículos é a melhor possível. Se você não der certo aqui, eu compartilho dado com outra empresa aí de transporte, etc., para tentar te recolocar. Tanto que teve uma empresa aí, uma marca de roupa, que eu não vou falar o nome aí, uma marca nacional de roupa no ano retrasado, se não me engano, que eles fizeram uma campanha de final de ano, mande o seu currículo para a gente não guarda segredo. Se você não for admitido aqui, a gente automaticamente manda seu dado para outras empresas, etc. Preocupante, porque se eu estou me candidatando para uma vaga específica numa empresa, eu não tenho a expectativa natural de que meu dado saia circulando no mercado inteiro. Até porque esse dado de currículo pode acabar vindo para a empresa que eu estou hoje, né? Então, imagina que desconfortável é o meu chefe descobrir que eu mandei currículo para outra empresa, isso acabou parando de volta na minha própria empresa porque teve um compartilhamento de dados, etc. E às vezes eu não me identifico com uma empresa, né? Às vezes eu odeio uma empresa, sei lá, vamos pegar uma empresa aqui de
que eu entenda que tenha trabalho escravo, uma marca que eu abomino, uma marca que não combina com meus ideais e etc. Eu vou ficar até ofendido de receber uma abordagem daquela marca. Como você tem meu dado? Jamais daria meu dado para você porque eu não confio em você. Então, quando você busca uma relação de emprego, né, quando você busca uma oportunidade de emprego, tem uma relação de confiança lá, tanto de quem está empregando quanto de quem está se candidatando. Se eu estou me candidatando a uma vaga de emprego, significa que eu estou confiando que você vai pagar meu salário, estou confiando que a tua empresa é ética, que não faz trabalho escravo, etc. E não necessariamente eu confio em todas as empresas para isso. Estou confiando na tua porque eu mandei o currículo para a tua. Então, é muito cuidado em relação a esse compartilhamento de dados. Pode acontecer? Pode. Mas, nesse caso específico, eu só faria isso com autorização clara do titular de dados, falando, olha, se você não for admitido aqui, eu vou compartilhar dados com esse pool de empresas. E, idealmente, eu ia ter que deixar claro até que tipo de empresa vai receber esse dado de currículo caso eu não seja admitido, caso a pessoa não seja admitida na minha empresa, né? Então, essa é uma operação muito delicada e eu já puxo o gancho com outra pergunta que eu li aí, que vocês mandaram, acho que ontem, que é a questão da referência, né, Filipão? Acontece isso direto. O pessoal liga e fala, referência do colaborador. Trabalhou aí? Trabalhou, não trabalhou, era bom, era ruim. De novo, eu não daria informação de referência de ex-colaborador sem autorização dele, tá? Eu falaria, olha, gosto muito, obrigado por ter me procurado, gosto muito da sua empresa, tenho um apreço por você, mas assim, a LGPD não permite que eu saia dando aqui o relatório de como o cara era no trabalho, né? Então, a não ser que a pessoa, quando sair, falar, que ela fale expressamente, né? Chegue para o chefe dela e fala, você consegue me dar uma recomendação se me ligarem, etc. Aí, se tiver essa relação já prévia estabelecida de autorização, de conhecimento da pessoa, de que se ligarem vão dar uma referência, aí tudo bem dá. Mas se não, cara, o teu risco é muito grande. Para que você vai ficar se expondo e dando referência do colaborador? Aí você falou uma palavra que ele não gostou, você falou algo que, eventualmente, fez com que ele não fosse contratado na outra empresa. Imagina o risco que você está sujeito aí. Vão falar que você foi discriminatório, que você compartilhou dados que você não deveria estar compartilhando, etc. Você vai ser processado pela perda de uma chance. Isso no direito existe, é muito curioso, né? Quando alguém impede você de acessar um benefício, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de remuneração. Imagina o cara te processando por lucro cessante. Pô, eu ia ganhar um salário lá de 50 pau, o que você falou me impediu de ganhar esse salário, estou aqui processando e etc. Tem a chance disso acontecer. Então, vamos evitar dar referências, a não ser que a pessoa mesmo fale, olha, tem como você dar uma referência minha, estou saindo aqui da empresa, fulano vai te ligar, você consegue ir lá falar com o cara, e etc. Aí acho mais tranquilo o cenário. Fora desse cenário, se me ligassem a falar, olha, LGPD, cara, inclusive eu trabalho com isso, né? Eu não consigo te dar referências aí, posso até falar impressões gerais, sim, mas assim, só se a pessoa der a concordância para eu falar como ela era aqui. Então, veja lá com ela se eu posso falar como ela era e etc. E aí sim entregar esse dado. Claro, essa é uma opinião talvez um pouco mais conservadora que de outras pessoas, mas eu acho que não compensa o risco, né? O que a gente vai ganhar expondo essa informação sobre um ex-colaborador? Muito pouco, né? E a gente tem muito a perder. Então, nesse trade-off entre ganha e perde, eu seria mais conservador e pediria autorização desse candidato aí para compartilhar informação sobre ele. Até porque a gente tem uma outra situação, né, Luiz? Às vezes eu estou procurando o colaborador, essa pessoa está procurando uma oportunidade e esse currículo pode voltar para o próprio empregador dele, né? E não queria que essa informação circulasse, né? E acaba criando um ambiente bem sensível para ele e acaba sensibilizando também aquele que tentou colaborar e agora está nessa situação. Bem, em razão do horário, Luiz, a gente tem muitas perguntas ainda, e a gente não vai conseguir abordar todas elas. Pessoal, a gente vai tentar trabalhar alguns conteúdos sobre isso de forma a encaminhar para vocês, porque a gente já passou 22 minutos do programado, todo mundo ainda tem suas agendas. Luiz, queria agradecer muito a sua participação, fico muito feliz de a gente de te conhecer, ser um amigo, e você ser esse profissional assim que colabora e compartilha tanto aí com o ecossistema e com o ambiente. Gostaria de agradecer a FETransportes pela iniciativa, por provocar essa discussão já desde o início do ano, né, que a gente inicia essa conversa, começa a falar sobre a importância da LGPD, e agora ela surge e nos coloca aí impondo diversas obrigações que a gente tem que se adequar. Vou agradecer o presidente Gerson
por essa parceria, o superintendente Edinaldo, o Marcos, do jurídico, a Ana, da comunicação, todos os sindicatos vinculados à federação, todos vocês que participaram, espero que vocês tenham gostado bastante. A gente tentou trazer o máximo de possível de interação com o ambiente de transporte e também criar esse racional da privacidade, né? Fazer plantar essa semente da cultura da privacidade para que vocês mesmos consigam, olhando alguma situação, decidir um melhor caminho. O certificado das palestras vai estar disponível pela plataforma assim que a gente encerrar. A gente vai enviar depois um material feito pela Aline, que é a facilitação gráfica de todo o conteúdo que foi feito ontem e hoje. E eu vou enviar isso por e-mail. No mais, acredito que seja isso. Muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima. Um abraço, Valeu, pessoal. Luiz. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal.